Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Novamente com esse cumprimento, porque a gente não sabe a que horas estão assistindo a Palavras do Silêncio. Palavras do Silêncio que já está com mais de um ano e meio, com quase uma centena de vídeos disponíveis para as pessoas, conversas com amigos espiritualmente despertos, conversas sobre a não dualidade. Agradecendo a todos que têm assistido, que têm aí visto o canal, se inscrito, divulgado, sugerido. E é muito importante isso, porque isso traz, vamos dizer assim, força, energia, não só para o Aloysio que está aqui fazendo, mas para todos que estão aí participando, de alguma forma ou de outra, direta ou indiretamente assistindo. E hoje nós vamos conversar com um amigo que contribui, vamos dizer, de uma forma muito fundamental para conhecimento dessa sabedoria milenar, no caso da sabedoria hindu, Carlos Eduardo Gonçalves, que tem toda uma história pessoal que eventualmente vai comentar com a gente, mas que eminentemente conhece o sânscrito, tradutor de sânscrito, tradutor de alguns clássicos como a Bhagavad Gita, Katha Upanishad, entre outros, da tradição espiritual hindu, como também escreveu um livro sobre meditação, e nós vamos conversar sobre isso, baseado nos ensinamentos tradicionais da cultura védica. Tem um comentário de uma pessoa que não está conseguindo escutar, mas enfim, não importa. O que eu queria comentar com todos é que Carlos Eduardo, um tradutor, professor de sânscrito, entre outras coisas, ele vai falar melhor para nós, está aqui presente com a gente, partilhando isso. Carlos, conta para nós um pouquinho de como começa a sua história com a cultura hindu, com o sânscrito, o contato com esses textos maravilhosos tradicionais, somando a Bhagavad Gita como grande exemplo, entendeu? Tem outros maravilhosos. Como isso acontece na vida do Carlos e como isso leva, como isso nutre e permite que o Carlos tenha contato com esse, vamos chamar, a meditação, o despertar, o estar presente. Conta para nós um pouco, por favor. O meu contato com a cultura sânscrita foi em um certo sentido, foi engraçado, foi prosaico, porque eu estava lendo, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu estava lendo um livro que meu pai comprou na época que a minha mãe ficou grávida de mim. Então, durante a gravidez dela, ele comprou alguns livros, entre eles um livro sobre discos voadores. E esse livro tinha uma pretensão de apresentar a história das aparições de discos voadores no mundo, e ele incluía referências à Índia. E aí o autor, eu, como pré-adolescente, fiquei com a mente excitada, né? Todo agitado com a ideia do disco voador. E um dos autores, ele faz referência à cultura da Índia. Ele diz que tem uma Sei. obra indiana, Samaranga Sutradhara, que ensina a fabricar um disco voador. Então, o rapazinho aqui ficou entusiasmado de fazer um disco voador. E aí eu comecei a procurar a cultura sânscrita. Enfiei na minha cabeça que ia ler essa obra, né? O tempo passou, meu interesse pela cultura sânscrita evoluiu, meu interesse pelos discos voadores diminuiu. É ótimo. Então, assim eu fiz o contato com a cultura sânscrita. Você encontrou esse texto que esse autor citava, que é onde ensinava a fazer disco voador? Encontrei, mas era um texto de arquitetura, era para fazer a nave do templo. Ah, entendi. Perfeito. O cara confundiu nave, né? A nave do templo, ele achou que era uma nave espacial. Porque o templo na Índia, a nave do templo na Índia, tem o mesmo nome de uma nave mitológica, que é Vimana. Então, Sei, coitado, tinha razão de se confundir, né? sei. Agora, não deixa, por outro lado, só fazendo uma analogia, quando você está num templo, meditando,
numa Uhum. nave, em um templo, isso não quer dizer que você não esteja viajando por todos os planos de consciência possíveis, certo? Claro. E a A partir nave, daí, e a partir daí você toma você vai, isso se torna, vamos dizer, a tua profissão, vamos dizer, você passa a estudar sânscrito, conhecer o sânscrito e tudo mais. eu fui atrás de aprender o sânscrito, e naquela época achar livros era muito difícil, muito complicado. Nos anos 70, o meu dicionário de sânscrito que eu comprei por carta, de ordem de pagamento internacional, que eu comprei da Índia, levou quase 6 meses para chegar, porque ele veio por via terrestre, ele atravessou o deserto do Saara numa Que caravana de maravilha. camelos. Sim. Então, era difícil, era complicado arrumar os textos, mas eu consegui comprar alguns textos, e aí eu achei o curso de sânscrito na Universidade de São Paulo e fiz esse curso. E dali eu comecei a ensinar, comecei a Então, traduzir e a ensinar. tá, então já existiam pessoas aqui no Brasil que dominavam essa língua, porque tinha um curso na universidade que ensinava, certo? Tinha vários professores, e a faculdade começou, acho que foi no início dos anos 70. A Universidade de São Paulo oferecia como uma faculdade completa por si mesma, né? Sei, sei. Então a gente fazia vestibular para sânscrito e, embora tivesse só eu na sala de aula, a minha turma se resumiu a 3 pessoas e no último ano era só eu, mas no primeiro ano éramos 7 alunos e 13, que eram 20 vagas, né? 13 jogadores de futebol da seleção do time de letras. Então, a faculdade de letras tinha o time de futebol todo matriculado no sânscrito, porque era fácil de entrar, não tinha procura. Então, o pessoal que queria jogar futebol se inscrevia lá para poder jogar pela USP. No sânscrito, né? Foram aprender. No sânscrito. E eles chegaram a frequentar a aula, não? Não, eu que cheguei a interferir num jogo, que eu falei que eu que era aluno de verdade, queria jogar. E aí Ótimo. joguei um jogo, eles me engoliram por um jogo. Eu fui te engolido por um jogo, né? Provavelmente futebol não era o seu principal Não, qualidade ou não era o característica. meu maior interesse, não. Né? Sim, sim. E aí é uma coisa simultânea, né? Quando você começa a estudar, vamos dizer, o sânscrito, a língua, o contato com esses textos tradicionais que trazem essa sabedoria, certo? O contato foi crescendo porque o meu interesse pelo sânscrito foi puxando outros interesses. Interesse pela história de povos antigos. Eu estudei um pouquinho de chinês, um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego. Então, o meu interesse se expandiu, Uhum. de modo que eu consegui me interessar muito pela Índia, porque eu vi a importância que a Índia teve no passado, passado remoto, para a formação da cultura de vários outros lugares do mundo. Então, a, por exemplo, a geografia de Estrabão se refere à Índia como a fonte dos coribantes, que são aquele coro de cantores que acompanham as práticas de mistérios. A tradição chinesa reporta uma parte da história da Índia, que se tornou referência por causa do nascimento do budismo. Então, era local de peregrinação de monges chineses, aos quais a gente deve muito da história documentada da Índia, porque a Índia não documentou a história do jeito que foi, documentou a história miticamente. Sim, Então, para ter acesso à história documental, a gente tem acesso através de povos que chegavam à Índia ou que tentavam invadir a Índia, como Alexandre o Grande, né? E então eu fui mergulhando um pouquinho nessas outras culturas, mas o meu foco ficou na Índia, porque eu percebi que lá tinha talvez muito mais tempo de reflexões sobre os assuntos que me interessavam. E,
E os textos originais eram fáceis, relativamente fáceis de se conseguir. Então, foi por isso que eu E, optei pela Índia. e qual foi, desses textos tradicionais, dessa sabedoria tradicional aí, qual foi aquele que te impactou inicialmente, que te colocou num estado de presença, de perceber que tudo é muito maior do que a gente sempre pensa? Foi a Gita? Foi a Bhagavad Gita? Ou foi algum outro texto? Algum Upanishad? Qual foi o que te impactou, assim, que você falou, bom, esse me trouxe É, algo? o que me impactou muito foi a Katha Upanishad, Sim. porque na Katha Upanishad há uma série de insights muito interessantes. Não foi o primeiro texto que eu li, não. Os primeiros textos que eu traduzi são os textos do yoga, porque eu dava aula para professores de yoga, né? Então, em cursos de formação de professores de yoga, eu dava a introdução ao sânscrito e citava textos sânscritos especificamente sobre yoga. Mas a Katha Upanishad, eu li um trechinho no começo, quando comecei a dar aulas, e prometi para mim mesmo que eu um dia traduziria ela toda, porque aquele trecho me impressionou. E era um trecho que ele repete em 4 partes do texto. O autor repete esse trecho, que ele diz: o sábio não sofre. E aquilo me impressionou. Como que o sábio não sofre? Eu queria entender isso, né? E isso me deu uma motivação muito grande para fazer traduções de trechos do Rig Veda, do Mahabharata, do, dos textos fundamentais do yoga, como os sutras do yoga, que eu fiz a tradução também, e em busca de compor um mosaico, né? De fazer a estrutura que eu estava pressentindo aparecer. E ela aparece com clareza na Katha Upanishad. E esse é o que é publicado, foi publicado recentemente, eu não sei há quanto tempo, aqui no Brasil, certo? Essa tradução sua da Katha Upanishad, não? Está publicado, está disponível Sei. na E, Amazon, é fácil. e esse o sábio não sofre. Como isso se realizou para você? Quer dizer, teve uma primeira compreensão e como isso se realizou na vida de Carlos Eduardo, entendeu? Na vida espiritual dele. Vi naquilo uma semelhança com o pensamento budista, mas não eu percebi que não era a semelhança com o pensamento budista no sentido dele ser uma cópia do budismo ou o budismo uma cópia desse, mas é que eles apontam para uma fonte, uma origem comum, onde o sofrimento é uma grande preocupação da humanidade, das pessoas. Então, essa preocupação do budismo parecia se semelhava, parecia semelhante àquela que estava na Katha Upanishad. Mas a Katha Upanishad, que se intitula um Yoga Shastra, uma obra de yoga, né? Na Katha Upanishad fica claro que não se trata do mesmo tipo de sofrimento. Quando se fala em dukkha, que é o sofrimento, a dor, o tormento, isso a Katha Upanishad aceita que acontece até mesmo para o sábio. Mas o sábio suporta a dor sem sofrimento. Ele consegue, apesar de estar padecendo de dukkha, da dor, ele consegue se colocar acima da dor, acima do sofrimento, shoka. Shoka é sofrimento, né? Ele vai para além de shoka e alcança ananda, que é a felicidade, pelo simples fato de existir, pelo simples fato de estar testemunhando o mundo, testemunhando a vida. Então, a vida é composta de prazeres e desprazeres, desconfortos, confortos, de saciedade, de carência. Então, a vida é imperfeita, mas aquele que se coloca na posição do observador, aquele que se coloca na posição da fonte da consciência, esse consegue passar por cima de todas essas agruras da vida sem se livrar delas.
mas passa por cima vivendo elas de uma forma diferente da pessoa comum. A pessoa comum se identifica, se apega à sua aparência, à sua personalidade, aos seus bens, à sua família, e nesse apego ela se apega também à dor que está sofrendo. Então, E, e, para e essa dor, só para esclarecer, essa dor, que geralmente a dor seria física e o sofrimento seria o psicológico, vamos dizer, só para entender assim, a diferenciação. é, E quando você está no observador, nessa consciência que é a fonte de tudo, constatando, você não é nem a dor física nem o sofrimento psicológico. É essa a compreensão, certo? é, não há, não há uma aflição, ou seja, a pessoa passa pelas agruras da vida, como diz a Bhagavad Gita, na vitória ou no fracasso, na dor ou no prazer, se você se mantém igual, idêntico mesmo, né, em qualquer uma dessas duas condições, acima dessas dualidades, então você é um yogi. Então, esse raciocínio, essa lógica, que é contrária à dualidade, ela permeia todas as obras que se intitulam obras de yoga, Yoga Shastra. Então, essa, essa busca de vencer a dualidade, de vencer a multiplicidade e mergulhar na individualidade, essa é a busca que as obras de yoga apresentam na sua essência. Então, se eu entendo a obra de yoga, ela está apresentando a unidade, é o Advaita, né? O não dual, certo? Ela não está se contrapondo à dualidade, ela está integrando a dualidade na unidade. Integrando perfeitamente a dualidade, que é essa integração da dualidade da mente com o Paramatma, com si mesmo, né? Esse encaixe perfeito é chamado yoga. Sim, É isso que diz essa palavra. É a mesma palavra que se usa na gramática do sânscrito para dizer a relação, a conexão que existe entre a palavra e o seu significado. Isso é yoga, na gramática. Mas a doutrina do yoga, enquanto filosofia, e não como gramática, segue esse mesmo princípio, onde nós somos palavras buscando um significado. E esse significado vem do Paramatma, vem daquele que está além do si mesmo, então da fonte original da consciência. então, nesse sentido, se eu estou entendendo um pouco, o yoga, da forma tradicional, e você bebeu e traduziu dessa fonte, né, dessa água, desse néctar, vamos dizer assim, ele está no mundo de hoje, a forma que tomou o yoga, né, o yoga que as pessoas falam, que elas praticam, as asanas e tudo mais, é uma coisa que talvez esteja um pouco distante disso. Não estou dizendo que algumas pessoas não têm essa compreensão, mas me parece que a yoga no Ocidente tomou uma coisa parecido com uma espécie de uma ginástica, algo do tipo. Estou certo ou estou enganado? Ah, você está Ou certo, meio certo ou meio enganado? você está certo. O yoga surge como uma filosofia, como uma atitude de buscar a fonte do si mesmo, respondendo à pergunta: para que eu existo? Uhum. Então, para que eu existo? Eu existo para buscar a não existência. Então, é basicamente essa ideia, para buscar o nirvana em Brahma. O nirvana em Brahma é a extinção da pessoalidade, da individualidade, no conjunto, no universal. Então, essa é a ideia do yoga. É a integração do Jivatma, que é o si mesmo da mente, com o Paramatma, que é o si mesmo do coração. Então, essa integração é o yoga. Acontece que quando o yoga foi abraçado, foi apropriado pela escola tântrica dos natas, antes disso pela escola do Trika, do Advaitismo Shivaíta da Caxemira, o yoga foi apropriado e foi incluído na doutrina do yoga a presença do corpo como ferramenta. Então, o colorido tântrico se somou ao yoga. E esse yoga tântrico, ele foi
por uma razão que no momento tomaria muito tempo para explicar, ele foi perseguido pelos Brahmanes Hum. e foi taxado de um yoga degenerado, que seria o Hatha Yoga. E esse yoga degenerado se contrapunha ao yoga ortodoxo, que seria o Raja Yoga, que seria o yoga de Patanjali. Os dois são a mesma coisa, não tem diferença. Mas havia uma razão política para fazer essa distinção, e a seita dos natas, que eram a que preparou a literatura do yoga, textos como Hatha Yoga Pradipika, como Siddhanta Padati, Geranda Samhita, Shiva Samhita, são todas obras natas, né? Essa seita dos natas, ela foi perseguida e foi difamada pelos brahmanes por causa de uma disputa política da época entre o imperador Mogul, que era de origem islâmica, e os reis hindus que formaram, constituíram o Império Maratha, que é onde hoje é o estado de Maharashtra, na Índia. Então, os natas deram apoio ao Shivaji, que é o líder dessa, dessa movimentação política, e por isso foram perseguidos pelos brahmanes, que estavam beneficiados por um dispositivo criado pelos islâmicos, que dava a eles o direito de recolher impostos do tipo do IPTU Sim. municipal. Eles recolhiam imposto e repassavam para o imperador islâmico apenas 8%. O resto ficava com eles. Então, eles enriqueciam muito e eles defendiam o imperador islâmico. Esse título que eles ganhavam para recolher os impostos era o título de zamindar. Então, por essa razão, eles perseguiram os natas que deram apoio ao inimigo do rei. Uhum. O yoga ortodoxo passou a ser o yoga do rei, Raja Yoga. Quando Raja Yoga, na verdade, é um sinônimo de Samadhi, não tem, designa a escola de Patanjali. E com essa perseguição, o Hatha Yoga praticamente sumiu, desapareceu. E foi restaurado na época da luta pela independência da Índia, quando, nesse processo de luta pela independência, os indianos descobriram que os ingleses tinham medo dos yogis, que eles consideravam que eram terroristas mágicos, né? E aí começaram a desenvolver o Hatha Yoga novamente, a resgatar a literatura do yoga, mas isso já foi em 1915, 1920, e é uma época que surgiu o yoga moderno, misturado com ginástica, exercício respiratório, quando na verdade originalmente pranayama era um controle sobre o movimento espiritual. Uhum. Perfeito. E o asana era o assentamento da mente. Então, o Uhum. assento que você vai construir para a sua mente, que é no espaço secreto do coração. Então, essa mistura foi uma mistura que tem raízes históricas, né, dentro da Índia, mas que gerou uma confusão, gerou. Hoje, os professores de yoga, de Hatha Yoga, e vários professores em vários pontos do mundo, estão procurando esse yoga original, esse yoga que foi, de certa maneira, postergado, esquecido, nesse tumulto em que ele se tornou um componente de uma luta política, e, ao mesmo Sim. tempo, ele foi resgatado pelo Vedanta, mas ganhando perfil religioso, que não é próprio do Uhum. yoga, né? Exato. Isso que você, essas informações que você trouxe, incríveis, porque elas iluminam aquele comentário breve que eu fiz, em que o mundo ocidental trouxe a yoga e hoje você encontra em qualquer lugarzinho um professor, uma professora de yoga praticando alguns movimentos corporais como se fossem isso a yoga, vamos chamar, tradicional na sua origem, na fonte, como você mostrou para nós. Asana, o assentamento espiritual da mente no coração, né? Bom, e pranayama, como é que você repete para nós a questão do pranayama que eu achei incrível. Pranayama é o controle sobre o movimento puro, abstrato, movimento espiritual. Então, de Então, certa forma, quando você, antes de você fazer um movimento, seja com as mãos, com o corpo, você essa energia que
vamos dizer, que contém potencialmente, virtualmente o movimento, é um pranayama. É, pranayama é o controle sobre o movimento, que pode ser o movimento do corpo, que se eu levanto meus braços, não sou eu que estou levantando os braços, é o prana que está levantando os braços. Se eu respiro, não sou eu que estou respirando, é o prana que está respirando. Se eu penso, o movimento dos meus pensamentos é o prana que está movimentando. Então, o prana é uma espécie de vetor universal. Então, ele controla tudo que tem movimento. Por isso, ele é chamado de espírito. Na Prashna Upanishad, se diz que Brahma, para criar o universo, criou primeiro um casal que se chamava Prana e Rai. Rai significa riqueza. Então, o Prana é tudo que não é Rai. O que é Rai? Rai é o mundo material, o mundo manifesto. Então, Prana tem que ser buscado como a fonte espiritual do universo. E Rai é a manifestação material do universo. Quer dizer, é você juntar o céu com a terra, como falam os chineses, né? Vamos dizer, É, fazer essa junção, né? exatamente. Sendo que a Terra, nessa concepção hindu, não existe de fato. Sim. Ela é um produto da ilusão. Mas sem essa ilusão, o si mesmo, o prana, o paramatma, o, o espírito, não se veria, não se enxergaria. Então, não se sabe por que que ele precisa se enxergar. Não se sabe por que que ele precisa ver alguma coisa. Mas ele nasce para ver e para buscar a cessação da existência. Quer dizer, ele precisa se auto-reconhecer como tal, para daí ele deixar de existir. Seria isso? Ele precisa passar pela experiência. E a Sim. experiência em sânscrito é traduzida pela palavra darshana, a visão. E a Uhum. visão é a percepção do mundo ao seu redor. Então, se ele percebe no mundo ao seu redor a si mesmo, a sua própria natureza, ele percebe refletida nesse mundo ao seu redor, ele mergulha para dentro, ele recolhe as atividades da mente. Então, essas atividades da mente são as atividades que permitem a ele enxergar o mundo, que são a evidência, onde ele enxerga os objetos, a inventividade, onde ele inventa os objetos, a imaginação, o sonho, a memória, que são todas as cinco fontes das imagens que o observador interno vê. Ele só vê o que vem dessas cinco fontes. E nessas cinco fontes ele tem que encontrar a sua própria natureza. Então, o que o yoga faz é recolher essas atividades de fora, trazer de que porque elas ficam conectadas do lado de fora, trazer para dentro e conectar com o coração. Então, essa é a definição de Patanjali. O yoga é o recolhimento das atividades de Chitta, que é a mente, e dessa forma, aquele que vê se assenta sobre sua própria, se assenta em sua própria natureza, se manifesta em sua própria natureza. E qual é a natureza do existente? É a existência, onde ele nega a existência externa e vive a existência interna. E, de certa forma, esse negar é a mesma coisa que assimilar, quer dizer, não tem, passa a não ter diferença entre o externo e o interno. Eu passo a ser uma coisa só, seria isso? Na hora que eu encontro a unidade de tudo isso, eu integro a tudo isso, eu, que eu, como você falou, que eu sinto, que eu relaxo no meu coração. Coração É, como uma imagem, certo? quando você. Existe um conceito na Índia, que é o conceito do espaço, a caixa. A caixa. Esse espaço é um espaço mítico. Ele tem quatro direções primárias e quatro direções secundárias. Com base nesse espaço se constrói todo o universo. Então, esse espaço é o espaço infinito, mas ele é um infinitamente infinitesimal, porque quanto mais você busca a distância, mais perto do centro você fica. Então, a magia dele é fazer uma torção na percepção, de modo que quando você tenta se afastar dele, você mergulha cada vez mais nele mesmo.
Por isso que esse espaço que é construído como, como fundamento para o universo é o espaço que dá base para a arquitetura hindu, arquitetura que é Mostra o Shastra. Vastu Vidya, Isso. Vastu Vidya que é a sabedoria das coisas, Vastu é coisa, né? Então, as coisas, as ferramentas, os instrumentos, equipamentos, as residências, os rituais, são todos construídos em cima desse espaço, porque esse espaço é mágico. Ele representa o olhar, onde a parte externa do espaço são as pálpebras, são a parte que está mais perto de nós. E a parte central, aquilo que caminha para o centro, pela perspectiva, é levado para longe. Então, o que está mais distante está no centro, e o que está mais perto está na periferia. Esse é o círculo mágico dos yantras. Então, esse espaço é tão grande que cabe um Deus lá dentro, cabe a divindade inteira do universo. E esse espaço é o espaço que está alojado no coração, sobre o qual a mente deve se assentar para alcançar o samadhi. Você sabe que eu me lembro de Douglas Harding, que foi um inglês que veio do Zen budismo, arquiteto e tal, que desenvolveu uma técnica que ele chama da visão sem cabeça, onde ele fala, na hora que você abre o seu olho, você vê que todo esse espaço está contido, como você acabou de falar, dentro de você. Esse espaço contém tudo, contém a divindade. Então está tudo a partir daqui. Você é capaz de criar e recriar e dissolver tudo nesse espaço. Entendeu? Então, maravilhoso, porque e ele era um arquiteto, só dando uma ponte aí, entendeu? Ele teve uma compreensão, ele teve um insight a partir daí, e essa coisa que tudo você pode conter tudo dentro de você. Esse espaço, inclusive, se você olhar para o próprio corpo, você vai ver, você consegue ver, vamos dizer, do queixo, mais ou menos, um pouco mais para baixo. O resto está tudo contido dentro de você. Então você é esse espaço universal. Você é este universo, enquanto realização e compreensão, né? Vamos dizer assim. É verdade, é uma visão muito, muito clara. Que você olhando para baixo, dependendo do tamanho da barriga, você fica grande ou pequeno, né? Exatamente. Exatamente. E esse espaço contém tudo. Você sabe que no Dzogchen, né, que é do budismo tibetano, também essa perspectiva do espaço, nós somos todos esse espaço. Como o ensinamento direto, né, do Dzogchen, que vai de Dzogchen vem de Chan. Chan vamos dizer assim, é um ensinamento básico do taoísmo que depois já virá no Japão, o Zen. Você deve conhecer um pouco disso que eu estou falando, né? Então, isso também é tudo o espaço. Na hora que você está aqui no topo da montanha, em cada lugar você olha para tudo, você vê que tudo está dentro de você. Todo esse espaço é você. Não tem diferença, não é verdade? E se tem uma coisa que só existe uma no universo, é o foco da sua consciência. Só existe uma. Não existem duas consciências. Não existem dois eus. Sim. Você não consegue enxergar o eu no outro. Você projeta e imagina o eu no outro, mas não consegue enxergar o eu em si mesmo, porque o eu é aquele que observa. E essa observação é feita projetando um espaço que não existe. Então, essa identidade entre o sat e o asat, entre o existente e o não existente, é a diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é inexistente, mas o mundo espiritual existe. Só que ele existe de um jeito que a gente não consegue enxergar. A gente só consegue ser, só consegue viver. Eu vivo a consciência, eu vivo a minha espiritualidade, mas eu não consigo ver a minha espiritualidade. Eu não consigo enxergar a minha espiritualidade. Ela ultrapassa a minha capacidade, porque ela está uma outra dimensão, uma outra escala de perspectiva. Então, eu tenho a perspectiva do mundo, que é a perspectiva de terceira pessoa. E a terceira pessoa, ela é visível, mas ela não mostra a primeira pessoa. A primeira pessoa é aquela que vê essa terceira pessoa. E ela,
quando imagina, quando projeta uma primeira pessoa a si mesma no outro, ela tem a segunda pessoa. É todo um raciocínio gramatical, Sim, mas é um raciocínio que é usado na literatura das Upanishads, na literatura védica, para explicar esse fenômeno do yoga. O yoga é a reintegração da terceira pessoa na primeira pessoa, a dissolução, né? Dissolução, o desaparecimento, a extinção, nirvana, essa é a palavra sânscrita para isso, a extinção da terceira pessoa que mergulha nesse espaço mágico e é absorvida pelo centro desse espaço mágico, que é onde está o observador. Então, o observador só consegue enxergar o mundo quando ele se projeta para fora. E essa é a maravilha do Maya, da Maya, né? Da ilusão. Porque sem a ilusão, o universo não existe, o eu não existe, o outro não existe. Maya é que nos permite enxergar o outro e adivinhar um eu dentro dele. É enxergar o outro e atribuir a ele um valor, um significado. Sem a ilusão, a gente não conseguiria fugir da ilusão. é perfeito. É perfeito. Maravilha. E aí, eu me veio uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, porque você falou da linguagem e toda essa gramática, vamos, de explicar como que eu realizo a dissolução dessa ilusão, vamos dizer, desiludindo da ilusão que eu sou. A palavra vak, ela tem vários planos de manifestação. Até ela se transformar nesta palavra aqui, vamos, ela veio de diferentes planos de consciência. Ela veio, talvez ela tenha brotado no silêncio, como eu gosto de comentar às vezes, e depois ela veio se manifestando até transformar-se nesse som. E pelo o pouco que eu conheço do Sânscrito, eu li algumas coisinhas, ele tem toda uma explicação de como esses diferentes níveis de manifestação do som da palavra acontecem, né? Ele fala em 4 estágios diferentes da palavra, da voz. E esses 4 estágios, eles começam com o Paravak. Uhum. Paravak seria o som, que é o Paranada, né? Paranada ou Paravak. É o som, ou a palavra, antes de se manifestar materialmente, como uma ideia, um propósito, uma intenção. Então, essa é a palavra subjetiva, é a voz subjetiva, que não se manifestou. Depois ela tem 3 níveis até chegar, que já são dentro do corpo, na visão tântrica, na base da coluna, na altura do coração e na garganta, onde na garganta ela se torna Vaikari Vaka, ou Vaikari Nada, que é a palavra audível. Mas antes disso, ele se torna uma palavra visível, Pashantiva Vaka, e uma intermediária entre o visível e o audível. Visível porque ela só é vista pela mente, mas não é ouvida pelos outros. Uhum. Madhyama, quando ela passa pelo coração e ganha um sentido. E Vaikari, quando ela passa pela garganta e ganha forma perceptível, na forma de som ou na forma da escrita. Então, a palavra tem esse, esse poder de integrar um sinal externo, seja qual for, um sinal, um objeto externo, a um significado. Sem significado, esse objeto não existe. É a pessoa que entra numa floresta. Eu entro numa floresta, eu vejo verde para todo lado, Sim. mas é só o que eu vejo. Não sei o que significa aquilo. Agora, um engenheiro agrônomo entra nesse mato, ele enxerga milhares de coisas diferentes. Ele reconhece a árvore que dá fruto, ele sabe que aquela outra árvore abriga um formigueiro dentro, ele sabe qual é a árvore que indica que tem uma fonte d'água embaixo da terra. Então, ele tem vários significados para aquele universo. Então, ele vê. O outro, eu que sou analfabeto em botânica, não vejo. Então, o ver depende desse processo de significação
que se dá aos estímulos externos. Os estímulos externos, eles entram pelo corpo, mas eles são lidos pela mente, que por sua vez apresenta para o observador no coração, que é localizado pela cultura védica no coração. E quando ele recebe esse processo interno de absorção da informação que o corpo deu, ele inicia um processo inverso de transmissão para a mente do significado daquele objeto. Então, é um processo que vai do objetivo para o subjetivo. Se o objeto não ganhar um significado, ele não se percebe, a mente não percebe o objeto. Então fica claro, na minha compreensão, que a palavra vak, né, vamos resumir aí para essa expressão, ela aponta, né, para aquilo que é, mas ela não consegue explicar e designar aquilo que é. Ela permite, vamos dizer, você acessar, compreender, querer compreender, querer chegar ali e pôr no seu conjunto de percepções e trazer para a tua compreensão e para a tua realização. Mas aquela palavra, por exemplo, uma rosa, ela não explica o que é a rosa, ela aponta algumas coisas para a rosa. Mas a rosa é uma ação que existe entre o ser manifesto aqui, a Luísa ou Carlos, e a rosa. E a rosa tem seu perfume, seu aroma, e tem mil outras coisas que a gente não vai saber explicar aqui. Talvez um botânico explicasse mil detalhezinhos, que não vem ao caso. Mas essa relação de presença, a palavra ela vai apontar, ela nunca vai realmente explicar. Então, todo o conceito, né, por exemplo, toda a doutrina védica hindu, ela aponta para as coisas, mas de fato ela não contém tudo isso, ela aponta para esse espaço infinito que tudo contém, vamos dizer. Ela desafia a mente, porque é a mente que captura esse significado. O espírito sopra, esse é o pranayama. Sim. Entra através do corpo o ar na forma da percepção e sai de dentro do corpo o ar na forma da significação. Então, o ar que entra é a impressão que o corpo traz para a mente. A mágica acontece toda dentro da mente. A mente é uma ficção, que a mente não existe no corpo. O corpo tem o cérebro, tem o sistema nervoso, tem os órgãos e os micro-órgãos que levam as percepções do mundo externo para o cérebro, mas o cérebro em si não faz nada. O que ele faz é construir a imagem do mundo externo da melhor maneira possível. Esse cérebro trabalha com o que na tradição hindu se chama manaha, manas, que é a mente cerebral, vamos dizer assim, a mente conectora. Estabelece conexões, ligações entre impressões que vêm do mundo. Então, ele constrói um desenho, mas esse desenho é apresentado para o coração. E o coração é que diz: isso é perigoso. Ou o que diz: não, isso faz parte da sua natureza, pode seguir em frente. E esse eu do coração é chamado pela Mandukya Upanishad de Prajna. Prajna, que é a forma masculina de Prajna, que é a intuição. Então, essa é a intuição verdadeira. A intuição que Certo. dá sentido às coisas, dá sentido à vida. E aí trago uma questão para nós aqui. Você está explicando, então, que esse cérebro, primeiro, essa consciência não está nesse cérebro. Se a gente pudesse dizer um local onde ela repousa, onde ela habita, vamos dizer, onde ela mora, seria no coração, né? Vamos dizer assim. Ele é no coração. Exato. Então, nesse sentido, todo esse tema contemporâneo que está se colocando agora, da dita inteligência artificial, ela não tem esse coração onde assentar, certo? Não tem. Não tem, né? A inteligência artificial substitui o processo até o cérebro. A inteligência artificial pode pegar inputs, pode pegar informações, Sim, processar informações estabelecendo conexões entre elas. Mas ela não tem juízo. Ela não perfeito. tem juízo, não tem capacidade de dar valor àquela informação. O valor que ela tem é programado.
Então, ela não toma decisões como a mente iluminada pelo coração seria capaz de tomar. Então, o processo do yoga visa conectar a mente com o coração, visa restabelecer esse caminho, que é o caminho do sábio, o Uhum. caminho que leva à verdade. Por quê? Porque esse eu que reside no coração, ele é a essência da verdade, a essência da existência. O conceito de verdade na Índia é muito forte. No brasão da Índia está escrito Satyameva Jayate, somente a verdade vence. Porque a verdade é o bem, a verdade é o que existe, a verdade é onde a gente consegue construir alguma coisa em cima dela, porque ela dá sustentação, porque ela existe. Agora, a mentira é um buraco sem fundo. Se você construir alguma coisa sobre a mentira, você está construindo sobre algo que, por definição, não existe. E isso é o mal. É isso que destrói a pessoa, é isso que leva ela à morte. Agora, se ela se conectar com esse eu do coração, que para nós, para a nossa visão ocidental, é tudo a mesma coisa. Cérebro, a mente, o eu do coração é tudo igual, é tudo uma coisa só. Mas o yoga trabalha com essa distinção qualitativa. Então, você tem o Bodhatma, que é o si mesmo do corpo, Jivatma, que é o si mesmo da mente que precisa se conectar com o Paramatma, que é o si mesmo supremo, que reside no coração. Quando eles se conectam, os três, surge um quarto si mesmo. E esse si mesmo não recebe nome, porque ele está além dos nomes. Ele é chamado de o quarto, Turiya, Guia. quarto estado de percepção, quarto elemento, que é o eu completo. O eu completo não existe, não existe nesse universo. Ele está para lá do universo. Então, é um E quando, conceito que, às vezes no Ocidente se tem uma certa dificuldade para entender, para capturar. e quando você tá, quando você é meio difícil falar isso, mas enfim, quando você realiza que você é Turiya, né? Você está nesse não estado, nesse não saber, vamos dizer. Seria isso? Quando você se sente o quarto elemento, o quarto componente, você percebe que os outros desaparecem. Uhum. Quando assume-se essa quarta posição, ela deixa de ser a quarta, ela passa a ser a única. Sim. Então você se integra, finalmente se integra no todo. E aí o que acontece, o que estiver acontecendo no mundo, vai continuar acontecendo e não vai te incomodar mais. Daí o fim do sofrimento. O sábio mergulha nessa existência totalitária no bom sentido, né? Sim, sim, Existência integrada, e por isso ele não sofre. E daí aquela frase que eu falei logo no início, que me impressionou no Katha Upanishad, que é o sábio não sofre. Dhiro na shochati. Dhiro na shochati. Eu estou com dificuldade de falar. Shochati. sim. E nesse sentido, só agora um comentário. Você Uhum. escreveu um livro, né, Meditação, com subtítulo, baseado nessas fontes tradicionais. E a meditação é uma ferramenta que propicia isso, de chegar A nesse estado do sábio, aquele que não sofre? meditação, sim, a meditação é o exercício de si mesmo. Quando você pratica você mesmo, quando você deixa de querer ser outro e passa a querer ser você mesmo, e tenta viver em primeira pessoa, viver a sua vida e não viver a vida dos outros, você está se iluminando, despertando para a sua verdadeira natureza. E esse é o estado que você vive o samadhi. Samadhi é justamente você estar junto de si mesmo, colocado, apoiado sobre si mesmo. Você se torna o Atma, o si mesmo, aquilo que aponta para cá, para dentro do coração. Então, então é isso, quer dizer, a ideia de uma extinção é a extinção
do eu provisório, do eu limitado, delimitado, onde eu estou vendo o que está fora de mim, aparentemente, e como se fosse real, como se fosse algo independente de mim, quando na verdade não é. Não sei se eu escapei da pergunta. Não, não escapou, não. Eu acho que você deixou muito claro. Eu acho que só apontando mais um, vamos dizer, um aspecto é que a meditação te traz a você abrir mão dos personagens e das crenças e conceitos que você acha que você é. E você não é nada disso, você é o si mesmo, como você falou, né? Você é essa fonte É, onde mora essa consciência, vamos dizer, onde habita essa consciência. a meditação é um caminho para você encontrar a sua verdade. Uhum, E a verdade é construída pelo coração. Existe uma diferenciação na tradição hindu entre a verdade e a realidade. A realidade é o que a sua mente cria. A verdade é o que você vive. Então, a mente pode criar uma realidade mentirosa, mas a verdade não comunga dessa natureza. Então, a verdade passa para além de qualquer falsidade, de qualquer irrealidade. Então, o caminho do yoga é buscar a felicidade do encontro com a verdade. E essa felicidade aparece no nome de vários yogis, é a Ananda. uhum. Então, você tem Yogananda, Vivekananda, Krishnananda, Abhedananda, Atmananda e e vários. tem um monte, porque essa felicidade do encontro de si mesmo, que só é possível pela meditação, pelo exercício da sua própria natureza, como, por exemplo, seguindo a sua vocação, seguindo os seus impulsos espirituais internos, essa meditação é a que te conduz direto para a verdade. Por isso é chamado esse caminho da meditação, que é o caminho do yoga, é chamado caminho dos sábios, a estrada que leva para a verdade. Carlos, nós estamos aqui no limite do nosso tempo. Hum. Eu acho que isso aqui é uma conversa que a gente podia continuar várias. Esse aqui você tem uma fonte de sabedoria aí, porque você bebeu nessa fonte, você se inebriou a vida inteira nela. Eu queria agradecer a sua participação, essa conversa que está muito iluminadora, esclarecedora para mim, acho que para todos que vão assistir. E gostaria que você tenha a palavra para encerrar aí 2, 3, 4 minutos, como você achar que lhe provei. Obrigado você, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu só diria que, por mais metafísico que isso possa parecer, que pode parecer uma coisa de outro mundo, o caminho do encontro consigo mesmo é um caminho que está mais próximo do que todo mundo imagina. Eu mesmo, quando comecei a buscar esse caminho, eu pensava que era uma coisa distante, que ia ter que passar por testes, por provas, por desafios. Nada, esse caminho está sempre do lado da gente, está sempre dentro do coração. Então, qualquer um, nessa visão hindu, todo mundo nasce perfeito, Siddha, completo, perfeito. Só que a perfeição cabe à nossa mente tomar a decisão de abraçar essa perfeição que está lá dentro e trazer ela para fora, exercer ela como uma atividade. Essa perfeição interna é chamada Dharma. E Dharma, quando você coloca para fora, transforma em ações, ele vira ação ritualizada. Ele vira uma ação que produz resultado. Esse resultado é te conectar diretamente com a verdade. Então, é isso que eu gostaria de dizer como palavra final, que esse caminho para a libertação liberta a gente da necessidade de ficar renascendo, liberta a gente da necessidade de estar preso a esse mundo. Esse caminho da libertação está dentro de cada um de nós. E qualquer um pode trilhar esse caminho com bastante sucesso e bastante felicidade no fim da linha. Obrigado, Carlos. Maravilha. Prazer foi meu.